Boa tarde, meus amados, paz seja convosco. Em graça e paz a todos que estão participando conosco dessa live. Hoje, segunda-feira, nós estamos felizes por estar começando a semana, mais uma semana na presença de Deus, mais uma semana felizes, né? Tivemos a Páscoa, foram dias alegres, foram dias tremendos para nós, esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, que nós celebramos a Páscoa. Tenho certeza que há um renovo no seu coração, que há um renovo no meu coração também, para vivermos dias melhores que virão na nossa vida. Eu sou o pastor Alexandre Garcia, eu sou pastor voluntário na Igreja Batista da Lagoinha, e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao seu coração. Eu pretendo estar todos os dias ao meio-dia, né, para trazer essa palavra, principalmente a você que está na hora do almoço e pode nos acompanhar através do Instagram. Você que pode nos acompanhar através aí dessa porta que Deus nos abriu, que são as lives. Eu gostaria, em nome de Jesus, de fazer uma primeira oração antes de nós iniciarmos o comentário do texto bíblico que eu tenho para comentar esse início de tarde, né? Final de manhã, início de tarde. Nós vamos orar. Pai, em Teu nome, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa tarde de segunda-feira, início de mais uma semana, pedindo que o Senhor venha trazer paz, trazer luz, trazer graça e saúde em todos os lares. Em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco através da palavra que o Senhor estará ministrando no nosso coração, através, ó Deus, desse tempo que nós temos com os irmãos. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu acredito que todos nós queremos iniciar uma semana fortalecidos no Senhor. E o que nos fortalece mesmo é quando nós meditamos na palavra de Deus e quando nós ouvimos falar a respeito da palavra de Deus. Tá aí, o Papel está conosco aí, participando da live também, o grande baterista aí, Papel, Deus abençoe. E quando nós estamos fortalecidos na palavra, nada nos detém, porque tudo isso que nós estamos passando nesse momento agora vai depender muito de como vai encontrar a sua fé. Como vai encontrar a sua fé? Todo mundo comenta, né? A paz aí, né? Deus abençoe, a Lilian também. Todo mundo comenta. Mas esse vírus que está aí depende muito da imunidade de como que a pessoa está. E deixa eu falar uma coisa para você. Como vai a sua imunidade espiritual, a sua fé? Como que ela está? Porque se você está com a sua fé abalada, se você está desacreditado, se você não consegue crer que Deus está do teu lado, está te abençoando, está ressignificando cada momento da sua vida, está na sua frente, enfrentando as lutas que você está enfrentando, aí mais uma segunda-feira, mais uma semana para trabalhar, mais uma semana para vencer desafios, mais uma semana para você estar vencendo gigantes, vencendo situações difíceis, né? Quem de nós não tem desafios? Quem de nós não tem gigantes, né? Não obstante as coisas estejam paradas, mas os boletos não param, as contas não param, a vida não para. As coisas vêm. E como é que nós vamos reagir a uma situação dessa? Nós não podemos ficar inerte, não podemos ficar parados, vendo, né, a coisa acontecendo do nosso lado, sem tomarmos uma atitude. Vendo a banda passar, sem a gente tomar uma atitude. Então a gente tem que estar à frente dessa situação. Quando estamos à frente dessa situação, através da nossa fé, o que acontece? Nós sabemos o inimigo que nós estamos enfrentando, então a gente já levanta uma segunda-feira como essa, já atento ao que nós temos que fazer, atento, né? Dispostos. Tomamos um banho ali e já fazemos a nossa oração e já olhamos para frente. Olhamos para frente como? Pensando o seguinte, olha, nada é maior do que o Deus que eu sirvo. Deus é maior do que os meus problemas. Deus é maior do que as situações difíceis
que eu e você passamos. Deus ainda continua provendo, Ele ainda continua sendo provisão, Ele ainda continua sendo aquele Deus que diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele continua ainda sendo Deus que entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele ainda continua sendo Deus que entrou na cova dos leões com Daniel, que entrou dentro do poço ali com José, amém? Na prisão, quando José ficou na prisão durante 14 anos, ele continua sendo Deus na tua vida e na minha vida. Então, não obstante as lutas sejam significativas, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é o Deus que injeta em nós uma fé capaz de remover montanhas e dizer, olha, eu vou vencer, ou eu já venci, né? Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? E eu quero deixar um texto para meditação dos irmãos, bastante gente entrando aí, eu vi que a Nani entrou, isso, a Nani lá na Drogal, está aí conosco também, Deus abençoe a Nani, amém? Está aí conosco também o Zinho, lá de São Vicente, a Aline, bastante gente, o Jean, Papel, Deus abençoe vocês. Vamos ler um texto para a nossa meditação, para que não fique nas nossas palavras simplesmente. Filipenses capítulo 4, verso 13. Eu amo esse texto. Esse texto é o meu texto de cabeceira, é o texto que anda comigo, né? Esse texto aqui, ele fala muito sobre a minha vida. Diz assim, olha, Filipenses 4, 13. Se você tiver a Bíblia e quiser me acompanhar, aqui diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, em outro texto, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer comigo aí, a pastora entrou agora também, a pastora Ana Paula, você pode declarar isso? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós lemos esse texto aqui, muitas vezes nós não entendemos esse texto, porque muitas vezes nós desconhecemos o contexto, né? O contexto dessa palavra. Quem escreveu essa palavra foi o apóstolo São Paulo, e ele escreveu essa palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e algumas pessoas às vezes não entendem, algumas pessoas até usam essa palavra assim como um mantra, né, como uma palavra mágica, dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece, mas muitas vezes elas nem sabem o contexto desse texto bíblico. Quando Paulo escreve esse texto, se você analisar esse texto aqui, Paulo está falando das lutas que ele havia passado. Se você não sabe, eu quero dizer para você, Paulo ele foi preso muitas vezes, foi preso por pregar o evangelho, por amor de Jesus. Paulo, ele foi apedrejado, salvo engano, 3 vezes apedrejado, quase à morte, foi açoitado, ele sofreu na carne os sofrimentos de Jesus, ele foi traído, ele foi uma pessoa que passou por muitas situações difíceis, e ele, com a maturidade que ele tinha, após ter passado por muitas experiências, né? Esse dia atrás eu comentei um texto que ele mesmo escreve em Romanos, e dizendo que a tribulação que ele passava produziu nele o que? A experiência produziu o que nele, aliás, a tribulação produziu o que? A paciência produziu a experiência, e a experiência produziu a verdadeira esperança. Então esse homem era um homem experimentado, era um homem que passou de tudo por amor ao evangelho. E quando ele diz aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se nós olharmos um pouquinho antes desse texto aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, versículo 11, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, ou sei passar necessidades, né? E sei ter abundância. Em toda maneira, em todas essas coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância
tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, se você vê aqui, amado, é um homem que está falando de uma vida de experiência. Ele está falando aqui o seguinte: olha, eu posso passar por todas as coisas. Tanto eu sei ser uma pessoa que vivi bem já, que vivi abastecido com muitas coisas, como eu sei também servir a Deus sendo uma pessoa com poucas posses, ou até mesmo passando por momentos de dificuldade. É o que ele diz aqui, passando por momentos de dificuldade. E é bonito, quando nós lemos aqui, ele falando: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso não demonstra, amados, a posição de um homem que não tinha ambição na vida, não. Ele, pelo contrário, era um homem muito ambicioso, mas ambicioso de levar o evangelho a um número maior de pessoas que ele pudesse. Um homem que tinha uma visão tremenda, que conseguiu fazer o evangelho entrar em lugares que até aquela época ainda não, eles não tinham chego ainda, mas o apóstolo Paulo foi um grande missionário nas suas 3 viagens missionárias. Mas ele diz aqui: eu aprendi o que? A contentar-me. O que é esse contentar? Vamos falar um pouquinho sobre isso, contentar-me. Aí o pastor Fabrício entrou com a gente aí também. O que é contentar-me? Nós estamos vivendo talvez o pior momento que o país está vivendo. E nós sabemos que há muitas pessoas que estão passando lutas, que estão passando escassez. Inclusive a igreja está se mobilizando, né? As igrejas estão se mobilizando para ajudar as pessoas. Então, nós vivemos um outro momento. É um outro momento que nós estamos vivendo. De 2019 para cá, um outro momento que nós estamos vivendo. E mais do que nunca, deve haver no meu e no seu coração este sentimento de satisfação. Porque há pessoas que não estão satisfeitas com nada. Tudo que você faz para ela, ela sempre quer mais, quer mais. Ela tem algo hoje, mas daqui a pouco ela não quer mais. Eu não quero mais essa caneta, eu quero uma caneta melhor do que essa. Ah, eu quero uma casa melhor do que essa, eu quero uma roupa melhor do que essa. É pecado isso, pastor? Não, não é pecado. A Bíblia diz que você pode ter o melhor dessa terra. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você ter um espírito de gratidão. O que é um espírito de gratidão? Um espírito que agradece a Deus por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, por tudo aquilo que você tem e até mesmo por aquilo que você ainda não tem. Mas que de uma certa forma você ainda não tem. Vou dar um exemplo: às vezes você não tem uma casa própria, você gostaria de ter uma casa própria. Você vai batalhar para isso, você vai lutar por isso, mas isso não vai tirar a paz no teu coração. Isso não vai tirar o quê? A satisfação do teu coração. Por quê? Porque Paulo estava dizendo aqui era o seguinte: a maior satisfação do meu coração é Cristo. A maior satisfação do meu coração é servir a Jesus, é ter Jesus na minha vida. Então, quando você tem Jesus habitando como uma morada permanente no seu coração, você é uma pessoa também que pode dizer como Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Você já aprendeu a contentar-se com o que você tem? Principalmente nesse momento de pandemia, olhar e dizer: Deus, obrigado, Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ainda que você esteja talvez desempregado, ainda que você esteja talvez passando alguns momentos de luta, vai mudar isso na sua vida. Tenha certeza que no momento certo as portas se abrem e tudo muda na tua vida e na minha vida também. Só que Deus olha para nós e Ele espera de nós que nós tenhamos esse espírito de contentamento, espírito de satisfação. Esse espírito de satisfação. E eu gosto disso na vida do apóstolo São Paulo. Quando você vê o apóstolo São Paulo, numa das passagens bíblicas que ele está preso, ele escreve uma carta, a uma igreja, pedindo que mande algumas coisas para ele. E é interessante que ele estava preso. E nós sabemos que o cárcere que ele era colocado naquela época é diferente dos dias de hoje. Era um cárcere que a maioria dos presos morriam de tuberculose, morriam de pneumonia, porque era muito frio, muito gelado.
era um cárcere interior, algo assim terrível. Era algo terrível, era um buraco, né? As pessoas que já viajaram para lá nos contaram que era praticamente um buraco escondido lá no meio da terra. E quando ele escreve uma carta a uma igreja pedindo que trouxesse algumas coisas para ele, ele diz: olha, traga a minha capa, que era uma espécie de um cobertor, né, para amenizar o frio. Tragam alguns os meus livros, né, algo porque eu possa ler aqui. Quer dizer, você vê uma simplicidade na vida do apóstolo São Paulo, assim, uma coisa impressionante. E quem ele era antigamente? Saulo de Tarso, um homem respeitado no meio dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel, um homem que era um líder na época, um grande líder, um homem que assinava inclusive cartas autorizando a morte dos cristãos e dos diáconos. Inclusive foi ele um dos responsáveis pela liberação da morte de Estevão, o diácono, que morreu apedrejado. E que quando estava morrendo apedrejado, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, né, que está me recebendo. Então, ele era um homem poderoso, era um homem grande, né? Era uma pessoa que tinha tudo o que ele podia imaginar. E quando ele tem um encontro com Jesus ali em Atos 9, no caminho de Damasco, né? Ele estava indo para Damasco a fim de prender os cristãos e matar os cristãos. Vocês sabem que ele tem um encontro ali com Jesus, e é interessante que para ser um apóstolo, a pessoa teria que ter convivido com Jesus, teria que ter visto Jesus, né, para que fosse considerado como um apóstolo. E os 11 discípulos que ficaram com Jesus, né, eles tiveram esse privilégio de poder conviver com Jesus, de poder andar com Jesus e de poder ter visto Jesus. Mas quando o Judas trai e eles ficam só em 11 discípulos, então, se você ler lá no Novo Testamento, eles elegem a Matias, né? Elegem Matias para que ele substituísse Judas e fosse parte do time ali. Mas ele, na realidade, foi uma escolha humana, porque para ser um apóstolo era necessário que a pessoa tivesse tido contato, de ter visto quem era Jesus. E o apóstolo Paulo, ele vem num outro contexto, uma outra época, ele não havia convivido com Jesus, certamente não havia nem visto Jesus. Mas em Atos dos Apóstolos, quando ele está indo de caminho para matar os cristãos, a Bíblia diz que ele contempla um clarão na frente dele e ele cai. E uma voz diz a ele: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões que te prendem. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões que te prendem. Quando ele cai, aquela voz diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante. Saulo perseguia quem? A igreja. Ele não entendia que estava perseguindo a Cristo, ele perseguia quem? A igreja. Mas quando Jesus tem um encontro com ele ali, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus diz para ele: por que me persegues? Porque quem persegue a igreja, persegue também a Jesus. Quem não persegue a igreja, não persegue Jesus. E eu comecei a semana muito feliz em saber que o ministro, um dos ministros do STF, ele liberou, né, as igrejas para estar o que? Celebrando suas reuniões. Isso vai ser algo muito importante. Não obstante, muitas pessoas estão criticando, mas você vai ver como vai, em vez de aumentar, vai diminuir o número de mortes. Por quê? Porque a igreja vai estar junta, clamando e buscando para que haja uma solução. Eles estão entendendo, amados, que há uma só solução para esse mundo, quando a igreja se prostra na presença de Deus. Então, o que acontece? Ele passou ali a ter aquilo que era exigido dos 11 apóstolos, que ele tivesse visto Jesus. E quando ele vê Jesus ali no caminho de Damasco, é óbvio que Jesus já havia morrido,
e Jesus aparece glorificado para ele ali, ele fica cego durante 3 dias e 3 noites, e então Pedro está orando, está buscando a Deus, e Deus fala, dá uma palavra de conhecimento para Pedro. Pedro, vai agora à rua direita, casa de Ananias, casa tal. Deus já falou assim com você? Quando você está orando, de repente Deus te dá uma palavra de conhecimento. Olha, vai na casa de fulano de tal, conversa na rua tal, no número tal. Isso é quando Deus dá uma palavra de conhecimento. Muitas pessoas falam uma revelação. Não, dentro dos dons espirituais, é um dom de palavra de conhecimento. Deus dá a Pedro uma palavra de conhecimento. Mas quando Pedro vai à rua direita, à casa de Ananias, e ele bate ali, de repente sai Ananias, e então Pedro diz, olha, Deus me mandou aqui, para que eu orasse por uma pessoa que está aqui. Deus disse a Pedro, você vai encontrar ali um homem que é um vaso valoroso, e um homem que será muito usado nas minhas mãos. Mas quando ele olha e ele vê que é Paulo, ele vê que é Saulo, aquele que outrora matava os cristãos, imagine para Pedro isso. Saulo era um dos principais perseguidores. E então Deus diz, ore por ele, Pedro. Ore por Saulo, que agora já era Paulo, né? Ore por Paulo, para que as escamas dos olhos dele caiam e ele veja. Pedro foi aquele discípulo célebre que disse a frase, como eu posso dizer que não é abençoado algo que Deus tem abençoado? Como que eu posso dizer que não é abençoado algo que Deus tem abençoado? E Deus diz, este é para mim um vaso de honra. Quando Pedro põe as mãos em Paulo, né? Agora Paulo, ora por ele, cai aquelas escamas dos olhos, ele é curado imediatamente e começa ali um grande ministério. A partir dali, você vê algumas declarações do apóstolo São Paulo. E uma das declarações dele é, eu tenho como esterco tudo aquilo que eu era antigamente. Eu tenho como esterco tudo aquilo que eu fui antigamente. Tudo aquilo, toda aquela honra, toda aquela popa que eu tinha, todas aquelas condições de vida que eu tinha, perto do que? Perto ao que Deus está fazendo na minha vida hoje. Se comparado ao que hoje eu sou na presença de Deus. Então esse homem foi um homem que deu declarações assim, tremendas. E ele, falando conosco aqui, olha, eu não digo isso por necessidade. Porque quando ele está escrevendo a carta à igreja de Filipos, ele não queria, inclusive, que a igreja de Filipe achasse que ele estava pedindo alguma coisa. Porque se você vê na vida do apóstolo São Paulo, ele tinha tanto zelo com isso, que ele certa vez escreveu uma carta dizendo assim, olha, eu louvo a Deus porque eu não recebi da mão de nenhum de vós, sustento para o meu ministério. Antes, eu trabalhei com minhas próprias mãos, ele diz a uma das igrejas, eu trabalhei com minhas próprias mãos, fazendo o quê? Fazendo tendas. Numa das viagens missionárias dele, ele conhece um casal, né? Que trabalhava fazendo tendas, que trabalhava construindo tendas, né? Que para nós hoje é como se fosse um construtor de casas, né? Um construtor de casas. E Paulo então aprende o ofício com eles, e ele começa então a fazer tendas. Ele começa a fazer tendas com esse casal. E ele diz ao pessoal daquela igreja, olha, eu até poderia, como discípulo que sou, requerer de vós que vocês me ajudassem em alguma coisa, mas eu estou abrindo mão, ele diz. Estou abrindo mão, eu não quero você pesado em nada. Antes eu trabalhei com as minhas mãos fazendo tendas para que eu também possa ajudar no trabalho ministerial. Quer dizer, você vê uma visão de um homem desse,
uma visão do homem desse, você fica impressionado. E quando ele diz aquilo, eu não digo isso por necessidade. Ele foi também o que disse certa vez na palavra: cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não por força e nem por necessidade, porque Deus ama a cada um. Deus ama aquele que dá o quê? Que dá com alegria no seu coração. Entendeu? Então ele diz: cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não por força nem por necessidade. Então Paulo tinha essa preocupação. Eu não estou falando com vocês por causa de necessidade. Paulo está dizendo: graças a Deus, as minhas necessidades, Deus tem suprido. Deus tem suprido as minhas necessidades. E ele diz aqui: porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Quando você aprende a contentar-se com o que você tem, você olha ao seu redor e você diz: olha, Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Se vier mais, será, ó Deus, para a tua glória, mas eu aprendi a ser uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita com aquilo que o Senhor tem feito e tem me abençoado. Ele diz aqui, olha, sem estar abatido. Talvez você que me ouve hoje talvez você esteja um pouco abatido no seu coração. Por quê? Porque as situações do cotidiano, elas tendem a nos abater. Elas tendem a nos abater. Foi o próprio apóstolo São Paulo que disse: estamos abatidos, porém não destruídos. Então o abatimento é do homem, o abatimento é da carne. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Muitas vezes o estresse, a ansiedade, a preocupação por causa de um aluguel que tem que pagar, de uma compra que não tem como fazer, de uma pensão que a pessoa tem que pagar, de uma prestação, e o abatimento vem. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, eu sei estar abatido, e eu sei também o que é ter abundância. Imagina um homem que aprendeu a viver bem nos dois polos. Hoje eu posso estar abatido, mas amanhã eu posso também ter o quê? Ter abundância. Hoje eu posso estar desempregado, mas amanhã a porta do Senhor abre para mim e tudo normaliza. Irmãos, é como a palma da mão, ó. Tá aqui, ó. Daqui a pouco vira, muda tudo. É rápido. Por isso que eu tenho, na minha vida cristã, eu já sirvo a Deus há algum tempo já na minha vida, talvez aí desde criança, né? Porque eu fui criado assim, servindo a Deus desde pequeno, e eu aprendi a não valorizar tanto o momento que eu estou vivendo uma vitória, que eu estou vivendo uma abundância, não assim achar que aquilo ali é algo demais, porque quando eu imagino isso, eu não me preparo para dias de dificuldade que eu posso ter à minha frente. Então, não valorizar tanto uma vitória, como não aprendi também a valorizar muito quando vem uma dificuldade, quando vem uma frustração, quando vem uma derrota. Porque pessoas que vivem nesses polos, e ela só acha que a vida é vitória, que a vida é romper, que a vida é isso, é aquilo, sou isso, sou aquilo, sou um rompedor, sou isso, aquilo. Quando ela passa uma dificuldade, ela bate de uma tal maneira, Aline, eu já conheci muito crente assim, que ele não quer mais servir Deus. Ele desiste de servir Jesus. Eu não sabia que quem servia a Deus passava por isso. Passa, irmão, passa. Crente também morre, crente também acaba ficando enfermo, passa por dificuldade de desemprego. A diferença nossa e de quem não serve a Deus, Malaquias inclusive diz isso, então se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É que quem não serve a Deus, ele fica na prova, ele morre ali na prova, mas quem serve a Deus passa pela prova, passa pelo fogo, passa pelas dificuldades. 43, né? Quando passares pelo fogo, estarei contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. As águas não te encobrirão, não te afogarão. A diferença nossa é essa, que a gente passa. A gente passa. Então, eu já passei por muitas lutas e já passei por muitas dificuldades, mas eu determinei algo para a minha vida. Nenhum dos dois é determinante na minha vida.
Sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Quando a abundância vem também, curta essa abundância. Celebre essa abundância. Celebre, não tenha vergonha não. Tem gente que tem vergonha da sua prosperidade. Tem vergonha de quando Deus está abençoando ele. Mas o que os outros vão dizer? Amado, quando você estava passando luta, alguém disse alguma coisa? Disse, né? Julgou somente. Quando você estava passando perrengue lá, roendo o osso, alguém foi lá te ajudar? Tem muitas pessoas que Deus ajuda. Mas tenha certeza de uma coisa, quando Deus te coloca na abundância, muitas pessoas que criticavam você são as mesmas pessoas que não vão ficar felizes quando Deus coloca abundância na tua vida. Mas eu vou deixar de celebrar por isso? Não. Eu sei estar abatido, mas eu sei também ser uma pessoa que tem abundância. Então quando você aprende isso, a viver essa vida, que tanto faz para você uma coisa ou outra, o seu coração é o mesmo diante do Senhor, Deus então coloca dupla honra na tua vida. E você vai ver que você passa esses momentos para você poder ajudar outros que estão em dificuldade. Ele diz aqui, olha, sem estar abatido, ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. De toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Paulo podia dizer, eu fui instruído por Deus a passar por todas essas situações. O que é instrução? Instrução é aprendizagem. Instrução é experiência, é você passar as situações, não porque você leu um livro, porque você ouviu um pregador ministrando, não, você vai passar pelo que você já experimentou. Você vai passar o quê? De forma empírica ali, né? Você vai experimentar aquilo que você está falando. Deixa eu contar uma coisa para você. Uma vez, eu era missionário da Jocum, missionário de jovens com uma missão. É uma missão que tem no mundo todo, e eu era missionário no Rio de Janeiro. Isso faz um tempinho já, 1993. E eu trabalhei de obreiro numa casa de recuperação. Uma casa de recuperação lá em Seropédica, no Rio de Janeiro. E nós tínhamos nessa casa de recuperação mais ou menos uns 20 a 25 homens, que eram pessoas que estavam recuperando das drogas, né, da bebida. Era uma casa de reintegração social. Nós reintegrávamos eles para eles voltarem à sociedade. E eu era um obreiro dessa casa. O líder dessa casa era um outro moço também chamado Alexandre, esposo da Miriam. Eu era um obreiro lá também. E como a casa vivia de doações, a casa não cobrava, né, para as pessoas estarem lá. E também, como não cobrava, os recursos vinham de doações. Vinham de doações. Eu lembro, como se fosse hoje, nós ali fazíamos o pão de manhã para a rapaziada, e as rapaziadas, quando recuperam das drogas, eles têm fome, hein? E olha, rapaz, eles têm fome, eles comiam bem. E nós fazíamos o almoço e o jantar. E eu lembro que foi a última refeição que nós fizemos por uma janta. E aí o Alexandre falou para mim, Alexandre, nós vamos fazer essa comida aí para a rapaziada, depois disso aí acabou. Nós estamos por conta de Deus aí depois disso. Aí fizemos a janta e ele teve uma ideia, vamos subir um monte com a rapaziada para a gente orar? Eu falei, vamos subir. Vamos orar, buscar a Deus e pedir provisão. Pegamos aquilo lá, servimos a janta, o pessoal, e subimos um monte. Vamos orar com toda aquela rapaziada, que estava um frio aquele dia. E nós oramos a Deus, uma noite abençoada, tal. Voltamos para casa. No outro dia de manhã ainda tinha os ingredientes para a gente fazer um pão, né? Fiz um pão, servi com café ali para a rapaziada. A gente tinha uma vaquinha lá na chacrinha que a gente morava, então eu tinha um leite ali, servimos para eles. E aí eu fiz a devocional, porque eu fazia devocional com eles toda manhã. A primeira atividade depois do café era devocional. E aí eu liberei eles para manutenção. Cada um ficava com uma parte para fazer a manutenção. E aquele dia eu fiquei fazendo manutenção na casa, varrendo, lavando ali. E eu lembro como se fosse hoje. Havia um portão assim, um portão vazado, né, que dava para você ver o lado de lá, encostou um carro assim, no sentido como se fosse assim uma caminhonete. Encostou. E um homem veio no portão e falou, viu, por favor, me ajuda aqui.
Eu falei, amém. Saí lá, ele falou, olha, eu sou dono de um supermercado aqui em Seropédica, eu não sou de igreja, não sou cristão, mas uma voz falou para mim, pega aqui uma compra, pega de tudo que tem aqui no mercado e leva lá para os meninos da casa de recuperação em Seropédica. E ele começou, abriu lá e nós começamos a chamar, rapaziada, vem aqui, é um milagre de Deus acontecendo aqui. Começamos a descarregar, meu irmão, mas desceu de tudo, saco de arroz, saco de feijão, sal, mistura, o que você imaginar, abasteceu a casa ali por um bom tempo. Então, eu estou falando para você de coisas que eu vivi. Essa é uma experiência, mas eu já vivi muitas experiências. E Deus quer te instruir também, você que me ouve nessa manhã, a ter a sua experiência com Deus. Você vai ter a sua experiência com Deus, a sua experiência particular. Você vai ser o quê? Uma pessoa instruída, tanto a ter fartura, como a ter fome. Olha o que Paulo diz aqui. É claro que a gente lê esse texto bíblico aqui e a gente quer encontrar algum sinônimo aqui do grego, né, para dizer que essa palavra fome não era fome, né? Essa palavra fome era o que? Quase a ter fome ou sentir necessidade de alguma coisa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O maior missionário que já existiu em todos os tempos, depois de Jesus, ele está dizendo isso aqui, ó. Eu sei ter fome. Eu sei ter fome. Você que me ouve, você já passou por essa experiência aqui? Eu já passei por experiência desse modo aqui. Ele está dizendo, eu sei ter dificuldade, ter fome, mas eu sei também ter fartura. Sei ter fartura, tanto a ter abundância, né? João 10:10, né? O Jesus que veio para dar vida e vida com abundância, como também a padecer necessidade. E quando ele faz um balanço de tudo que ele havia passado, um homem experimentado, um homem que tinha uma experiência não de ouvir falar, não simplesmente de ler, não de ouvir um pregador no YouTube, não, ele tinha a experiência dele. Talvez você pergunte, por que eu estou passando isso, pastor? Você está passando isso que Deus quer que você tenha a experiência sua, a experiência de milagre sua. Você vai ter a sua experiência de milagre. Se eu perguntar, e quem tem testemunho para contar, quem tem testemunho aqui que está participando comigo nessa live, que já passou situações que só a graça de Deus, você viu Deus agir na sua vida grandemente, eu tenho certeza, dá um aceno aí com a mão, tenho certeza, dá um aceninho aí com a mãozinha, e tenho certeza que você já passou por situações assim, e Deus esteve contigo, e não é hoje que Deus não vai estar contigo. E nós vemos aqui, irmãos, depois que ele passa por tudo isso, aí eu entendi, aí caiu a minha ficha, tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por todas as situações. Eu posso passar. O Senhor me faz forte. O Senhor é comigo em tudo aquilo que eu passar. Que você possa declarar isto também. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu não sei o que tu está passando, que tu estás passando, mas declare isso. Posso passar por todas as coisas, porque eu tenho Jesus que me fortalece. Amém? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Talvez você que esteja me ouvindo pela primeira vez, e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você gostaria de entregar a sua vida hoje nas mãos desse Jesus, para mudar o rumo da sua vida, para você poder dizer também, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você me ouviu essa manhã, você me ouviu no início dessa tarde, e Deus está falando com você. Entrega a sua vida para mim, deixa eu mudar a sua vida. Pega o volante da sua vida e entregue para Jesus. Entrega a direção da sua vida para Jesus. Você vai ver Ele protegendo você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Com os teus olhos você vai ver o que Deus te protegendo, Deus te guardando nessa pandemia. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Então, onde você estiver aí, eu quero que você dê um sinal aí, esse sinalzinho da mãozinha, do aceno aí. Você dê um sinalzinho aí, isso, dá um sinalzinho para a gente poder ver você.
Aí a Aline está conosco, ela vai entrar em contato com você, tá bom? Se você gostaria de entregar sua vida para Jesus, faça comigo esta oração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, neste dia eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu peço que a partir de hoje o Senhor perdoe todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Senhor, para que eu possa também declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Se você fez essa oração comigo a primeira vez, dá um sinalzinho aí para a gente entrar em contato com você, tá bom? Dá um toque aí para a gente entrar em contato com você. Foi a primeira vez que eu fiz, pastor. Estou entregando a minha vida hoje para Jesus. Cansei. Eu quero que a minha vida seja dirigida por Deus, tá bom? E eu quero encerrar fazendo uma oração para todos aqueles que podem tudo naquele que os fortalece, que é Jesus. Você pode. Você é forte. Aliás, o Deus que está em você é mais forte do que tudo isso que você está passando. Eu vou orar por você, Pai. Em teu nome, eu oro pedindo que o Senhor dê forças ao que está cansado e vigor ao que não tem nenhum vigor. A tua palavra diz: os jovens cansam-se e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, fortalece. A tua palavra diz: se te fadigas com os que andam a pé, como poderás caminhar ou correr com aqueles que vão a cavalo? Senhor, dá força, meu Pai. Força, Senhor, espiritual, para que os passos dessa pessoa se transformem numa corrida espiritual e essa pessoa possa vencer todos os desafios que estão diante dela, ó Deus, para que ela possa, ó Deus, sair do outro lado, ó Deus, cantando também o hino da vitória conosco. Senhor, eu oro por irmãos que estão desfalecendo. Eu oro por irmãos que estão doentes, meu Pai. Oro por todos que estão enfermos nesse momento, para que saia toda enfermidade e que venha saúde. Venha agora, Senhor, libertação. Tira todo o mal, tira tudo que não provém do Senhor. Restaura, abra as portas do emprego. Fortalece, meu Deus, aquele que está fraco. Dá vida, Senhor Deus, para que esse que está abatido, que está quase, ó Deus, entregando os pontos. Fortalece ele e dê, Senhor Deus, a tua paz, a tua unção, a tua graça, de modo que ele possa declarar: eu tudo posso em Jesus, aquele que me fortalece. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. A partir de hoje, o seu nome também pode ser Filipenses capítulo 4, verso 13. Amém? Você pode declarar aí: meu nome também é Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Né, Rebeca? Uhum. Isso, dá um alô pessoal lá. Oi. Isso, a Rebequinha está contente. Comeu chocolatinho ontem, está feliz. É porque ontem foi Páscoa. Isso, foi a Páscoa, né? Deus abençoe. E aqui na minha casa tá cheio de pegadinha de coelho. Isso, aí. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Começa a semana com essa palavra. Põe essa palavra de cabeceira lá. Põe no teu quadro lá de ideal, de sonho. Tudo posso naquele que me fortalece. Zinho, põe lá no restaurante: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Papel, põe lá na transportadora lá: tudo posso naquele que me fortalece. Onde você estiver, tudo posso naquele que me fortalece. Não tem aonde colocar, não tem problema. Grava no coração: tudo posso naquele que me fortalece. Está passando luta, está passando um perrengue, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ver que as coisas começam a mudar, tá bom? Fica na paz, Deus te abençoe. A próxima live às 3 da tarde, tá bom? Lagoinha, Ponto Piracicaba. A próxima live às 3 da tarde. Será tremenda essa live também. Abre aí às 3 horas. Indica para alguém para estar participando conosco das lives, tá bom? Deus abençoe você. Hoje nós vamos ter essa do meio-dia, 3 horas. Depois nós vamos ter 21 horas também, tá bom? Amém? Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz. Tchau. Amém. Forte abraço. Vamos, pai. E aí, pegou sua conta na live? Você entrou? Uhum. Você fez a live quase.